Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a nova Champions League. Muita coisa vai mudar e agora já temos detalhes de como vai funcionar a Champions League sem fase de grupos. Essa é uma novidade muito impactante. Não teremos mais a fase de grupos na Champions. Antes da gente começar aquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e se você puder, ajudar aqui o crescimento do canal, ajudar o meu trabalho, ter acesso a conteúdos exclusivos, virar membro, clicando aqui embaixo no Seja Membro ou aqui em cima no Seja Membro, dependendo de onde você está assistindo. Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre a nova Champions League, a Champions League que será disputado, o formato de Champions League que será disputado a partir da próxima temporada, não a temporada que vai começar agora, a partir da temporada 24-25. Para quem não tá sabendo muito, já há uns 2 anos a UEFA anunciou que a partir da temporada 24-25 a Champions League seria diferente, seria uma Champions League maior, com 8 jogos antes do mata-mata para cada time, não teríamos mais a divisão por grupos, e isso vem acontecendo, já estava confirmado, mas faltavam informações de como isso aconteceria. E a UEFA, nesta semana, começou a entrar em contato, a mandar para as associações nacionais, para as confederações nacionais, as explicações de como vão funcionar, como vai funcionar essas questões. E esse vídeo aqui eu vou explicar como vai ser. Só trazendo um background, só trazendo aqui um contexto, a UEFA anuncia essa criação da Champions para a temporada 24-25 como uma forma de diminuir a tentativa dos clubes, a intenção dos clubes de fazer uma Superliga. Então, essa nova Champions, ela atende algumas partes, alguns pedidos de clubes, dos maiores clubes da Europa, em especial os pedidos de ter mais dinheiro distribuído para eles, e teremos mais dinheiro distribuído para eles, algo em torno de 3 bilhões de reais por temporada, 3 bilhões de euros por temporada, e também ter mais jogos entre clubes da elite, entre clubes mais fortes, e também teremos isso, e a gente vai explicar. E aí faltava só definir alguns pontos, em especial, como seria a confecção da tabela da Champions, porque você não tendo mais divisão por grupos, os clubes iriam enfrentar adversários diferentes, e a UEFA respondeu tudo isso, meio que deixou a situação meio alinhavada com essa comunicação que fez as confederações nacionais. Vamos começar mostrando essa primeira imagem aqui, que diz que as competições europeias vão crescer. Então, nessas pirâmides aí, a parte azul é Champions, a parte laranja é Europa League, a parte verde é Conference League, e as 3 competições sobem de 32 para 36 clubes. Então, as 3 competições europeias terão 4 clubes a mais a partir da temporada 24-25. A temporada agora, que começa 23-24, essa não muda, continua a mesma coisa, 32 times, 8 grupos de 4 e por aí vai. A partir da 24-25, todas as competições terão 36 clubes. Eu vou me ater mais aqui à Champions, tá? Então, como é que vai... E aí a UEFA explicou também como teremos a distribuição dessas 4 novas vagas. Porque na época que foi lançada a nova Champions, né, foi comunicada, tinha muita gente dizendo coisa ali, chegaram a dizer que 2 dessas vagas iriam para os 2 melhores times colocados no ranking que não conseguissem vaga na Champions, e isso não ficou. Essa segunda imagem aqui, ela mostra como vai funcionar. E a UEFA diz 32 times, que continuam com as regras de classificações antigas, as 4 vagas adicionais. Uma dessas vagas vai para a 5ª confederação colocada do ranking. Então, por exemplo, como é que é hoje? As 4 primeiras confederações do ranking, que nesse momento são Inglaterra, Itália, Espanha e Alemanha, recebem 4 vagas diretas na Champions. Isso continua a partir da temporada 24-25.
A quinta colocada do ranking, que hoje é a França, ela tinha 2 vagas diretas, passa a ter 3, que é aquele símbolo, aquele N3 em verde que está ali. Uma vaga vai para a quinta associação colocada do ranking. Uma vaga vai para o caminho dos campeões na pré-Champions. A pré-Champions, ela sempre é dividida em 2 caminhos. O caminho de quem é campeão nacional de países menos colocados no ranking, piores colocados no ranking, e 2 vagas para equipes não campeãs de torneios maiores. Então, por exemplo, você pega ali a Holanda, que está melhor colocada no ranking, o segundo colocado holandês ia pelo caminho do não campeão. Agora, uma das vagas adicionais vai para o caminho dos campeões. Em vez de classificar 4 equipes da pré-Champions pelo caminho de campeões nacionais, agora serão 5. E as últimas 2 vagas extras, ou as 2 vagas novas, elas vão para o melhor colocado no campeonato das 2 confederações que tiverem o melhor desempenho na temporada europeia anterior. Então, o que eles vão fazer? Para a temporada 24-25, eles vão olhar o desempenho das confederações em todas as competições europeias no ano anterior, ou seja, iriam olhar na temporada 23-24, as 2 que tivessem o melhor coeficiente cada uma ganharia uma vaga. Então, provavelmente, por exemplo, a Itália, que foi muito bem nas competições europeias nesta temporada, a Inter foi finalista da Champions, a Roma foi finalista da Europa League, a Fiorentina foi finalista da Conference. A Itália, em vez de mandar 4 clubes, ela mandaria 5, porque o 5º colocado do campeonato italiano também iria. Então, as 4 vagas novas, uma vai para o 3º colocado do 5º país colocado no ranking, uma vai para mais uma vaga para campeões nacionais classificados via a pré-Champions, e 2 vagas vão para o time melhor colocado nos campeonatos nacionais das confederações que tiverem o melhor desempenho na temporada europeia anterior, contando todas as competições. Então, a UEFA explicou aqui como serão distribuídas as 4 vagas novas da Champions. A UEFA também colocou aqui uma explicação, que é dessa imagem que eu estou deixando aqui, que é o seguinte: quando o campeão da Champions já está classificado para a Champions, então, que é o caso do Manchester City agora, o Manchester City é o atual campeão da Champions, é aquele ali, o CLTH, que é Title Holder, o Manchester City é o atual campeão, já está classificado para a Champions como campeão e já tinha vaga via campeonato inglês. Quando isso acontecer, a UEFA disse como vai ser a distribuição dessa vaga destinada ao campeão. Ela vai para o melhor time, o time com o melhor ranking que estivesse no caminho dos campeões da UEFA. Então, assim, para onde vai a vaga de campeão da Champions quando o campeão da Champions já conseguiu se classificar via seu campeonato nacional? Ela vai para o time melhor colocado no ranking, que originalmente estava na pré-Champions, mas no caminho dos campeões. Então, atualmente, por exemplo, se a gente pegasse atualmente, essa vaga iria para o Dinamo de Zagreb, que é o 29º colocado do ranking da UEFA de clubes. Então, ele sairia do caminho dos campeões e iria direto para a fase de grupos, né? Então, nem mais fase de grupos, a fase de liga, porque eu já vou te dizer, não existe mais fase de grupos. Então, vou colocar, isso é o que diz essa imagem. E agora, a gente vai chegar à imagem que eu estou botando agora na tela, mais importante dessa explicação, que é: não existe mais fase de grupos da Champions. Lembra quando, até esta temporada que vai começar, a UEFA ela dividia a Champions em 8 grupos de 4 equipes. Isso não existe mais. Agora sai o Group Stage, como está na tela aí, e entra a Single League, que seria algo do tipo uma fase de liga.
Não existe mais fase de grupos. É o que está escrito aqui no lado direito. One ranking, quer dizer, uma única tabela. Não existem mais grupos, todos os times na mesma tabela. Todo time que, ao ser sorteado, vai enfrentar o mesmo número de adversários de cada um dos potes, e esse mesmo formato vale para a Champions, para a Europa League e para a Conference League. Tá, deu meio uma confusão na tua cabeça? Deu uma confusão na tua cabeça? Beleza. Calma que eu vou explicar melhor agora na próxima tela, tá? Por quê? Porque, sem ser fase de grupos, os times vão enfrentar adversários diferentes. Os times não vão enfrentar todos os adversários, porque com 36 times, se você fosse enfrentar todos os adversários, você teria que jogar 35 vezes na fase de classificação da Champions. Seria como se fosse um campeonato nacional de pontos corridos. Um campeonato nacional na Europa, as ligas de 20 clubes jogam 38 vezes. Se você fosse enfrentar todo mundo, iriam ser 35 jogos. Não é isso que vai acontecer. Cada equipe vai jogar 8 vezes na fase de liga, o que seria a antiga fase de grupos. 8 vezes. Sobe de 6 jogos para 8. E como é que vai ser montada essa tabela? É essa imagem que eu estou colocando aqui. A UEFA explicou isso. Ela explicou que continuaremos tendo 4 potes no sorteio. 4 potes. Só que em vez de serem 4 potes de 8, teremos 4 potes de 9 equipes. E aí, como é que vai ser montada essa tabela? Vai ser montada assim: cada time vai enfrentar 2 adversários sorteado de cada um dos potes. Então, um time do pote 1 vai enfrentar 2 times do pote 1, 2 times do pote 2, 2 times do pote 3, 2 times do pote 4. E dentro dos times de cada pote, um jogo é em casa e um jogo é fora. Assim vai funcionar a Champions. A expectativa da UEFA é que, ao fazer isso, ao dividir por potes, você tenha uma tendência de equilíbrio. Considerando que os potes são feitos pela pontuação do ranking, você tem uma tendência a ter equilíbrio. É garantia? Não, não é garantia. Você pode enfrentar, sei lá, o oitavo e o nono, você pode ser sorteado para enfrentar o oitavo e o nono do pote 1, que serão muito mais difíceis do que enfrentar o segundo e o terceiro. Então, você não é garantia de equilíbrio, mas, num geral, a perspectiva é uma perspectiva de equilíbrio. Eu fiz uma simulação dos potes, que eu vou deixar aqui. Vou deixar uma de cada lado, tá? O pote 1 de um lado e o pote 2 do outro. Se fosse para a atual temporada, como ficaria o pote 1? Porque isso é uma novidade, tá? Antigamente, os potes, quer dizer, até esta Champions que vai começar agora, o pote 1, ele é composto do campeão da Champions, do campeão da Europa League e de 7 campeões nacionais. Das 6 campeões nacionais. Tem o campeão da Champions, o campeão da Europa League e mais 6 campeões nacionais dos 6 países melhores ranqueados. Agora, isso acaba. O pote 1 agora vai ser estritamente dos 9 melhores classificados no ranking que estejam na Champions. Então eu fiz aqui, vou deixar aqui do pote 1, aqui do pote 2. O pote 1, se fosse contar agora, teria Manchester City, Bayern, Real, PSG, United, Barcelona, Inter, Sevilha e Dortmund. O pote 2 teria Atlético de Madrid, RB Leipzig, Benfica, Napoli, Porto, Arsenal, Shakhtar, Red Bull Salzburg, e aí você teria que ver quem classifica. Ou o Rangers da Escócia, ou o Dinamo de Zagreb da Croácia, ou o Feyenoord da Holanda. Então, esses seriam a divisão. Eu não fiz o 3 e o 4, porque depende de classificação, tá mais enrolado pra gente ver. Mas aqui já dá para dar uma ideia. Como é que funcionaria? Um time do pote 1, vamos supor, o City seria sorteado para enfrentar
2 times do pote 1, um em casa e um fora, e para enfrentar 2 times do pote 2, um em casa e um fora. Então, por exemplo, o City poderia pegar Bayern e Dortmund. Poderia enfrentar Bayern e Dortmund. Poderia enfrentar PSG e Barcelona, os 2 times do pote 1. E o City poderia pegar RB Leipzig e Porto. Então, será assim. Com um detalhe, na fase de liga, time do mesmo país pode enfrentar equipe do próprio país uma vez. Então, assim, o City, ele pode ser sorteado contra o United ou pode ser sorteado contra o Arsenal. Ele não pode ser sorteado contra United e Arsenal. Então, a UEFA, para conseguir fazer a tabela funcionar, por questão matemática, ela liberou algo que não acontece na fase de grupos atualmente, que é time do mesmo país se enfrentar na fase de grupos. Nessa outra fase vai ser possível enfrentar time do mesmo país, mas apenas uma vez. Então o City poderia ser sorteado contra o United ou contra o Arsenal. Contra os dois não poderia, mas poderíamos ter um Real Madrid e Barcelona na fase de liga. Eles poderiam ser sorteados, ou um Real Madrid e Atlético também, beleza? Essa daí é a forma que muita gente perguntava como a tabela seria montada. Nessa tela, a UEFA explica então como vai funcionar a competição, que é muito parecida com o que é hoje a Europa League e o que é a Copa Sul-Americana aqui na América do Sul. É uma tabela única, lembra? Uma tabela de classificação única. Depois dos 8 jogos, do primeiro ao 8º, eles estão direto nas oitavas de final. Do 9º ao 16º, eles vão para a repescagem das oitavas como cabeça de chave, ou seja, decidem essa repescagem das oitavas, que vai ser em ida e volta, decidem o segundo jogo em casa. Do 17º ao 24º, eles vão para a repescagem das oitavas como não cabeça de chave, ou seja, na ida e volta fazem o primeiro jogo em casa e decidem a repescagem das oitavas fora de casa. E do 25º ao 36º, eles estão eliminados da Champions e não vão mais para a Europa League. Isso é um ponto importante. Tá aí na tela, ó, elimination, no feeding to other competition, ou seja, eles não vão para outra competição, eles não vão para a Europa League, como acontece atualmente com o terceiro colocado da fase de grupos. Então, jogou as 8 partidas da Champions, foi eliminado? Tá fora, só ano que vem. É uma outra mudança importante. E para fechar, a UEFA deixou claro aí como será a formação do mata-mata, que também vai ter diferença. É essa tela aqui, ó. A UEFA disse que quando for sortear o mata-mata, já vai sortear tudo direto, ao contrário do que acontece quando atualmente que você sorteia as oitavas e depois tem um sorteio de quartas, semi e caminho para a final. Agora não vai funcionar mais assim. Quando sortear o mata-mata, já vai sortear todo o caminho com a formação de uma chave parecida com o que é no tênis, com o primeiro classificado de um lado e o segundo classificado do outro. É o que está assim, aí na tela, ó. Você olha e você vê essas duas linhas verdes em diagonal, que elas mostram que nas oitavas o primeiro classificado vai ficar de um lado, o segundo classificado vai ficar de outro. É esse 1/2. Se o 1 for sorteado para o lado esquerdo, o 2 automaticamente vai para o lado direito. E isso foi feito para você montar a tabela para que o primeiro e o segundo classificado tenham a possibilidade de decidir a Champions, de se encontrarem apenas na final, como acontece numa chave de um grande slam de tênis. E assim vai ficar. O 7º colocado vai para um lado, o 8º vai para o outro. O classificado, né? O 5º classificado vai para um lado, o 6º vai para o outro. O 3º classificado vai para um lado, o 4º vai para o outro. Assim vai ser definida a montagem das quartas de final. Depois, logicamente, para formar as oitavas, vai ter que ver quem sai do playoff. Então vai ter o playoff lá, né, a repescagem das oitavas, ver quem sair. O pior classificado vai enfrentar o primeiro. O segundo pior classificado vai enfrentar o segundo. Então você vai sorteando as chaves da repescagem das oitavas de final.
Então você vai sorteando para colocar ali para enfrentar, mas o caminho já vai estar definido com primeiro colocado de um lado, segundo colocado do outro, até eles poderem ir se encontrar. E aí, ali em cima no canto esquerdo, tem duas observações. Acabam os bloqueios de país, então nas oitavas de final vai poder ter times do mesmo país se enfrentando, algo que não pode hoje. Então nas oitavas de final você pode ter um City contra o United. Hoje não pode. A partir de 24, 25 vai poder. O único bloqueio que continua são bloqueios por razões políticas, do tipo, é que agora não tem mais time russo na Champions, né, por conta da invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia. Mas se você tivesse time russo contra ucraniano, por uma questão política, eles estavam proibidos de se enfrentar na Champions. Então, esse tipo de bloqueio no sorteio aconteceria. Continua existindo. O bloqueio de país não existe mais. São essas as regras da nova Champions, que valem a partir da temporada 24-25. Então, para resumir, 4 vagas novas na Champions, acaba a fase de grupos, todos os times fazem parte da mesma tabela de classificação, os 36. Depois disso, cada time, em vez de jogar 6 vezes, passa a jogar 8 vezes antes do mata-mata. A tabela vai ser montada, vai ser sorteada de uma forma que tente equilibrar, colocando para cada time 2 equipes de cada pote, 2 do 2, do 1, 2 do 2, 2 do 3, 2 do 4. Dentro de cada pote, dentro do adversário de cada pote, você joga uma em casa e uma fora. Então, ou seja, adversários do pote 1, você vai jogar uma vez em casa e outra vez fora. E assim vai. Os 8 primeiros vão direto para as oitavas, do 9º ao 25º, do 9º ao 24º fazem um play-off das oitavas de final, para ver quem chega nas oitavas de final, e quem ficar do 25º para o 36º está eliminado e não vai para a Europa League. E para fechar, na hora que sortear, o mata-mata já vai sortear todo o caminho e vai ser uma chave de mata-mata parecida com o Grande Slam do tênis. Cabeça de chave número 1 de um lado, cabeça de chave número 2 do outro. Cabeça de chave 3 de um lado, cabeça de chave 4 do outro. Então, como uma forma de tentar equilibrar os caminhos até uma decisão. São essas as novidades da Champions League e agora eu quero te ouvir. O que você achou? Achou legal? Gostou? Não gostou? Achou uma porcaria? Diz aqui nos comentários, resto ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha no seu grupo de WhatsApp, Telegram e podendo virar membro, só clicar aqui embaixo no Seja Membro ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!